Bom dia. Hoje nós vamos corrigir a atividade de ontem, que era sobre editorial, que é o gênero jornalístico editorial. Então, vocês viram que tinha uma atividade que era feita sobre um texto que tinha lá um editorial. E aí nós vamos ver aqui agora as questões. Aí diz assim, compreensão do texto sobre embriões alterados. Porque o texto lá era esse, que é um editorial, embriões alterados. Número 1. O editorial trata da pesquisa realizada no Reino Unido sobre a manipulação de genes de células embrionárias humanas. Que posição tem a respeito dela? Aí a resposta, letra A. Pessoas com valores religiosos e filosóficos. Então, as pessoas que têm esses valores, por motivos religiosos ou filosóficos, pessoas mostram repulsa pelo experimento de cruzar a barreira dos embriões humanos. Então, é a resposta da letra A. B. Os pesquisadores chineses. Os chineses já fizeram experimentos com a técnica CRISPR/Cas9 em células embrionárias, incorporando de 20% a 40% do DNA pretendido. Então, aí a resposta do primeiro. Segundo. O segundo eu coloquei duas cores para que vocês entendam aí quais são as palavras que são retiradas do texto que justifica a questão. Pergunta é o seguinte: que argumentos a Folha de São Paulo apresenta em defesa desta pesquisa? Em cada um deles, indique alguns marcadores argumentativos usados para isso. Então, aí nós colocamos em vermelho quando a gente diz assim: o editorial apresenta argumentos de diferentes tipos em defesa das pesquisas em biotécnica, de exemplificação com marcadores de inclusão. Então, aí é um dos tipos de argumento, a gente já estudou isso aí, é argumento de exemplificação, e ele usava como marcador inclusão, que são, aí diz assim, dos bebês de provetas aos alimentos transgênicos. Então, aí nós dizemos que é um argumento de exemplificação, de citação de autoridades com marcadores de inclusão. Aí nós temos aí em verdinho. Nessa marcha, aí na frente tem um colchete com 3 pontinhos, que quer dizer que tem mais continuação do texto, mas para poder resumir não foi colocado. A autoridade de fertilização e embriologia humana, HFEA, autorizou a modificação genética de embriões humanos. Então, você viu aí que é de autoridade, porque, neste caso aí, essa citação aí é de uma instituição séria e tudo mais. De tese por causa e consequência. Você sabe que a causa é aquilo que provoca. E a consequência é o efeito. Então, vamos ver aí. Em princípio, um gênero problemático poderia ser embriões descartados por clínicas de fertilização. Não, desculpa aí, eu errei. Então, de tese por causa e consequência é esse. Em princípio, um gênero problemático poderia ser corrigido ou suprimido. De exemplificação por restrição, só poderá manipular embriões descartados por clínicas de fertilização. E o último, por analogia e causa-consequência, dito de outra maneira, não geneticamente modificado. Então, vocês viram aí vários tipos de argumentos, argumento de autoridade, de citação, de causa e consequência, de exemplificação, de analogia. Então, gente, é isso. Os tipos de argumentos que foram apresentados aí do texto dele, que é um texto dissertativo, de verdade, argumentativo, não é?
porque ele teve que ter argumentos para comprovar aí a tese do que ele estava defendendo, e aí teve várias provas daí, que são esses argumentos que foram utilizados. Agora nós vamos para o terceiro. Terceiro, o texto faz referência às pesquisas com células embrionárias humanas na China. Letra A. Com que argumento o editorial situa a China em relação à pesquisa inglesa? Aí tem a resposta, diz o seguinte: o editorial questiona os resultados esperados pela pesquisa inglesa, inserir trecho de DNA de maneira muito precisa de genoma das células, com o argumento dos resultados alcançados pelos pesquisadores chineses. Ademais, pesquisadores chineses já haviam empregado o CRISPR-Cas9 em células embrionárias humanas no ano passado, com taxa de incorporação do DNA pretendido de apenas 20% a 40%, o que suscita dúvida quanto à segurança da ferramenta para uso terapêutico. Então, aí ele fez uma comparação para provar a situação da pesquisa inglesa, que ela não era inovadora, já existia uma outra anterior, que é a pesquisa chinesa. E a letra B, indique os marcadores linguísticos empregados na construção deste argumento. Aí nós temos os marcadores de argumentos utilizados são os advérbios ademais, por contraposição, já, por anterioridade, ano passado, e apenas, que é por contraste. Então, essas cores verde aí são os marcadores linguísticos que nós estamos sempre estudando. No livro de vocês tem muito disso, vocês podem dar uma olhada. E o quarto pergunta o seguinte: que posição o jornal assume em relação ao desenvolvimento das pesquisas científicas inglesas nessa área? Volte ao título antes de responder. Então, a resposta é o seguinte: o editor se posiciona do ponto de vista biotético a favor do uso terapêutico e demonstra preocupação com as manipulações genéticas para agregar a embriões característicos valorizadas, como inteligência, cor de olhos e cabelos ou aptidão para esportes. Então, essa preocupação que ele tem, como se alguém resolvesse ter um filho de olho azul e eles conseguissem fazer essa modificação. Essa é uma preocupação que o jornal não aceitaria, que ele fica preocupado com esse tipo de comportamentos cientistas. E o quinto, o editorial ocupa um espaço fixo. Na Folha de São Paulo, ele aparece na página 2, com os créditos do jornal e outros artigos opinativos. Observe que a empresa tem um conselho editorial, mas o editorial não é assinado. Por quê? Resposta: o editorial não é de um determinado jornalista. Ele expressa a visão oficial do jornal como empresa jornalística. Então, neste caso, como se fosse assim, a opinião do jornal, não do indivíduo, do jornalista. Por isso que o editorial ele nunca é assinado. Aí embaixo eu coloquei um comentário que não tem a ver com o texto, é apenas algo científico que está falando sobre essa questão aí do texto, e aí teve essa informaçãozinha. Em 2015, o Brasil aprovou a Lei Biossegurança, que admite utilizar embriões desprezados por clínicas de fertilização, mas não permite a clonagem de embriões para pesquisa.
o que dificulta a atuação de cientistas brasileiros. Então, essa ação que vocês viram aí que aconteceu entre os ingleses e chineses não é admitida no Brasil, apenas ele admite que possa utilizar embriões desprezados por clínicas de fertilização, aqueles embriões que as clínicas já não querem mais utilizar, mas não permite a clonagem, porque agora sobre esse assunto aí é um assunto científico, e aí embaixo eu coloquei um textozinho que diz o seguinte: se possível, peça ao professor de biologia que amplie a discussão sobre o assunto, os desdobramentos da pesquisa, a posição oficial do Brasil, etc. Então, sobre esse assunto científico, sobre essa produção que tem aí dos genes, modificação, são assuntos que não cabem a mim, eu mesmo não entendo de muita coisa, não sou professora dessa área, não estudei muito pouco biologia, portanto, eu não tenho conhecimento. Se vocês têm curiosidade, vocês podem pedir o professor de biologia de vocês, que ele explique um pouco melhor sobre o que é isso, sobre essa lei da biossegurança, sobre esse estudo com os embriões e sobre essa questão da clonagem dos embriões, que não é aceita no Brasil, e que clonagem é essa? Já aconteceu em outros países, clonagem de animais, mas de humanos nunca aconteceu e é proibido, e seria também até perigoso. Então, são questões que vocês tiverem curiosidades, ou pesquise na internet, ou peça para o professor de biologia de vocês explicar um pouco melhor, se ele tiver à disposição, porque hoje nós estamos vivendo uma situação tão complexa que é difícil até de perguntar. Todos tenham um bom dia. E aí é as respostas da atividade de ontem. Se vocês não mandaram ainda, procure mandar. Tchau, beijos.